Olá pessoal, espero que vocês estejam bem em casa. Sou o professor Paulo, estou aqui para dar a aula a vocês de Filosofia do 6º ao 9º ano. Para vocês do 6º ano, hoje nós vamos ter a nossa aula falando um pouco sobre o olhar ao redor. Esse era o assunto que a gente já vinha trabalhando durante todo o bimestre e agora a gente vai começar já o processo conclusivo desse assunto. A gente já vai encerrando o assunto do nosso livro e, como último assunto, a gente vai falar sobre o processo do admirar e o filosofar sobre a natureza. Mas para a gente falar sobre a admiração, eu quero retomar um pouco aqui aquilo que a gente já vinha falando desde o início. Os processos que a gente precisa passar por eles para chegar a ter, de fato, o filosofar, né? Para a gente chegar até o processo, de fato, da filosofia, a gente precisa passar por esses processos aqui anteriores. Primeiro, o filósofo é aquele que observa. A observação, ou seja, o enxergar, o perceber e o descobrir o que existe ao nosso redor. Depois a gente passa para um outro processo, que é o processo da admiração. O que é o processo da admiração? É aquela etapa onde a gente começa a se surpreender, se encantar, o estranhamento e a familiaridade com tudo que está ao nosso redor. Bom, nesse período da pandemia, certamente todo mundo está passando por esse processo aqui em casa com seus familiares. Primeiro, a gente se surpreende com coisas que a gente nem esperava, né? Com situações que a gente nem tinha tanta intimidade em casa. Depois a gente começa a se encantar por coisas que a gente já nem tinha tanto interesse. Há um certo estranhamento e, por último, a gente passa a ter uma familiaridade, ou seja, toda essa admiração pela nossa família, pelos lugares que a gente frequenta dentro de casa. Já que a gente não está podendo sair muito, a gente começa a observar e a admirar sobre o nosso próprio cotidiano em família. Terceiro processo, antes do filosofar no total, a gente passa por um processo de reflexão. E isso, acho que todo mundo está passando por essa experiência em casa, do refletir, do pensar mais. Temos mais tempo para pensar, parar, refletir sobre as nossas atitudes, inclusive pensando já em quando sair da quarentena, precisamos sair com novos olhares, olhar o mundo de uma maneira diferente. Para isso, o pensar sobre as nossas percepções e o que é que a gente tem pensado, né? Como a gente tem refletido sobre o nosso próprio, nossas próprias atitudes, né? No mundo onde nós estávamos, onde nós estamos agora e onde queremos chegar. Por último, nesse degrauzinho aqui, a gente vai chegar ao processo do filosofar. Como a gente já tinha refletido nas aulas anteriores, a gente sabe que filosofia é uma palavrinha que vem do grego, né? Dividida em dois termos interessantes. Primeiro, philos, que vem de um termo mais antigo, philia, que quer dizer amor, que quer dizer paixão, né? Aquele que admira. E sophia, um termozinho grego também, que quer dizer sabedoria ou conhecimento. Ou seja, o filósofo é o amigo, é aquele que é apaixonado pelo conhecimento e pela sabedoria. Logo, o filosofar, a atitude do filosofar é uma atitude investigativa. Nós vamos investigar em busca de saber e compreender sempre mais. E aí a gente vai se deter um pouquinho agora sobre a atitude, de fato, do filosofar e as várias etapas que a gente pode chegar. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os argumentos. E na próxima aula a gente vai refletir sobre essa última etapa, que são os critérios gerados a partir de tudo isso. Mas para a gente chegar nos argumentos, vamos lembrar um pouquinho o que a gente falou nas aulas passadas. Primeiro, a filosofia ela começa com a atitude do perguntar. São as perguntas que fazem o mundo continuar girando e toda a nossa vida continuar acontecendo. É o que dá sentido a tudo. A gente começa com a atitude do estranhamento e da pergunta. O porquê,
como aquilo aconteceu daquela forma, né? O porquê aquelas coisas acontecem, o porquê de cada coisa. Com o segundo processo, a gente passa para um diálogo. Quando eu pergunto o porquê, eu tenho que perguntar o porquê a alguém. Eu não vou conversar sozinho, preciso perguntar a alguém. Para isso vai existir um processo de diálogo. Nesse processo de diálogo, existe uma questão, um detalhe importantíssimo, que é o conversar com os outros, sempre frente a frente, olho a olho, né? Onde todos nós somos iguais, onde esse diálogo ele precisa ser democrático. Como uma forma de democratização do diálogo, a gente precisa formar círculos. Acho que vocês lembram nas minhas aulas presenciais que a gente sempre na aula de filosofia, a gente formava círculos para a gente dialogar e conversar. Exatamente porque precisamos fazer perguntas, passar para um processo de diálogo e eu preciso que todos estejam olhando e vendo a todos que estão na sala. De forma bem democrática, a gente vai formar um círculo e esse círculo filosófico ele vai fazer com que a gente vá se aprofundando ainda mais nas ideias de cada um que participa daquele diálogo, que participa daquele momento. Depois, a gente vai criar alguns pressupostos. O que são os pressupostos? São ideias que vêm por trás das perguntas e dos questionamentos, né? Então, cada pergunta, cada questionamento que a gente vai fazendo, vai surgindo outras ideias, outros pressupostos e a gente chega no processo do argumento. A gente precisa aprender a argumentar, dar sentido ao que a gente acredita, confirmar as nossas respostas, né? Para que, por último, a gente chegue no processo dos critérios, tá certo? Então, hoje a gente se detém um pouco à questão dos argumentos, que no livro de vocês, a partir da página 12, tá bom? Então, admirar e filosofar sobre a natureza. Bom, a admiração é um atributo próprio do ser humano. Nós admiramos aquilo que criamos, mas também podemos admirar toda a natureza de modo completo, certo? A regularidade dos seus fenômenos, tudo aquilo que acontece na natureza como fenômenos naturais, as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, a imensa variedade de elementos que existem, né, independentemente da vontade humana, sempre suscitaram perguntas sobre a ordem das coisas, né? Então, o ser humano, desde a antiguidade, ele sempre se questionou sobre todos esses acontecimentos e ele sempre fez perguntas, ele sempre teve dúvidas, né? Nem tudo a gente consegue explicar. Claro, hoje no século XXI, a nossa facilidade de explicar as coisas é muito maior do que há mais de 1000, 2000 anos atrás. Nós temos tecnologia, temos, né, bastante conhecimento já produzido pela ciência para a gente falar um pouco sobre, por exemplo, os fenômenos naturais, né? Ou as semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Mas nem sempre todo mundo teve resposta para isso, né? Nem sempre todas as pessoas tinham resposta para isso. Então, os filósofos desse período são chamados de pré-socráticos e eles eram conhecidos como filósofos da natureza. Eles refletiam bastante sobre os elementos da natureza e tentavam dar sentido às explicações, aos questionamentos dele a partir dos elementos da natureza. Afinal, eles observaram a natureza com admiração, isso é, os levou a perguntar e buscar respostas convincentes para suas perguntas. Esses eram os filósofos naturalistas ou também os pré-socráticos. E eles se questionavam sobre tudo que acontecia na natureza. Bom, dentro de todos esses questionamentos da filosofia, eu preparei aqui 4 perguntinhas interessantes que em casa, com seus familiares, vocês podem utilizar essas perguntas para conversar e formar um diálogo entre vocês. Qual é a origem de tudo que vemos? Será que a gente consegue descobrir a origem de tudo aquilo que a gente vê? De que são feitas as coisas à nossa volta?
Será que você já parou para pensar, para refletir sobre tudo que existe ao nosso redor, como tudo isso existe, quem criou, quem deu vida àquilo que a gente vê? Devemos confiar sempre na aparência de algo? Nas nossas aulas a gente também já tinha refletido, e eu trago essa reflexão aqui para vocês, sobre a questão, de que tudo no mundo está sempre num processo evolutivo, todos nós. Uma pessoa que me viu há 10 anos atrás e me vê hoje, certamente ela tem na sua memória uma imagem muito diferente do que sou hoje. Assim vai acontecer também com vocês. Hoje, vocês ainda muito jovens, daqui a 10, 15 anos, quando eu passar por vocês na rua, eu vou ver vocês totalmente diferentes. Não é verdade? Então, devemos confiar sempre na aparência de algo, Como reconhecemos as coisas e se elas mudam o tempo todo? Quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, há 10 anos atrás e hoje, a árvore é totalmente diferente, mas mesmo assim, a cada ano, essa árvore ela toma forma diferente. Dependendo da estação do ano, do período do ano, essa árvore ela vai deixar todas as suas folhas caírem, ela vai secar, ela vai passar por um processo de renovação das suas folhas, ela tem um período próprio onde ela vai ter frutos e ela vai se modificando a cada ano. Então, será que conhecemos as coisas, se todas elas mudam o tempo todo? Até onde a gente conhece a cada um de nós também, a cada uma das pessoas com quem você convive em casa? Bom, diante de todos esses assuntos, daquilo que a gente refletiu, agora eu tenho para vocês algumas atividades que estão no livro. Eu vou explicar rapidinho como vocês vão desenvolver essas atividades em casa, certo? Então, na página 13 do livro de vocês, vocês têm uma pequena atividade sobre os fenômenos naturais, certo? Os fenômenos da natureza e como nós observamos e admiramos esses fenômenos. É uma atividade simples, 3 questões, respondam e logo após essa aula nós teremos um momento na sala de bate-papo online onde a gente vai poder tirar essas dúvidas, tá certo? Na mesma página, vocês têm um pequeno desafio muito interessante no QR Code, onde vocês terão algumas perguntas sobre os fenômenos da natureza e ao lado dessas perguntas vocês terão alguns cartões, onde você vai clicando no cartão e ele vai mostrar a resposta. Se você acha que a resposta que está no cartão ela está de acordo com a pergunta, você marca lá no verde e aí aquela resposta vai estar marcada como correta. Se você acha que aquela não é a resposta correta no cartão, você marca no vermelho, descarta aquele cartão e passa para o próximo cartão. Para esse desafio, você pode convidar as pessoas que convivem com você em casa, seus pais, seus irmãos, para participar dessa atividade. Tem perguntas bem interessantes lá, acredito que vocês vão gostar muito. Na atividade da página 14, vocês irão utilizar material de apoio. O que é que tem lá no material de apoio? Vocês terão várias imagens, certo? Cada uma dessas imagens corresponde a um grande artista, certo? É um quadro de um grande artista e vocês terão que escolher uma dessas imagens, farão um recorte, irão colar na página 14 e irão descrever o que vocês veem na imagem e também depois o porquê vocês escolheram aquela imagem. Como vocês estão em casa com várias outras pessoas, vocês podem fazer essa atividade um pouco diferente. Vocês podem pedir para cada pessoa que está com você em casa escolher uma imagem diferente e depois dizer o porquê escolheu aquela imagem. E aí você vai perceber que mesmo que algumas pessoas escolham a mesma imagem, cada uma delas terá um motivo diferente pelo qual escolheu a imagem. Então façam essa experiência em casa com as pessoas que convivem com você. Na página 16 e 17, vocês têm uma atividade para concluir esse assunto. Nessa atividade, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 questões que são mais interessantes e que vocês precisam fazer uma atividade extra, certo? Na questão 1, vocês terão que produzir um acróstico com a palavra natureza, que é a palavra que a gente mais refletiu hoje na nossa aula de filosofia. Professor, como é que eu posso fazer um acróstico? Bom, aqui eu fiz o meu acróstico e vocês podem
também fazer o de vocês numa folha à parte, e aí eu queria fazer com vocês a seguinte dinâmica. Vocês podem fazer o acróstico, tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp ou mandar também no grupo da turma de vocês no WhatsApp. E aí a gente vai poder dialogar um pouco no grupo e vai poder comparar os nossos trabalhos. No meu acróstico escrevi o seguinte: natureza, natureza de forma um pouco mais dinâmico, Vocês podem dinamizar isso daqui, usem a criatividade de vocês. E para cada letra eu fui escrevendo algo em relação à natureza. Natureza, nela tudo é belo, ambiente de ar puro, tudo isso é importante. Urgente preservação. Rios, mares e montanhas, essenciais para a vida, zelam pela sobrevivência da humanidade, agora é com a gente. Vocês podem criar o acróstico de vocês e me enviar pelo WhatsApp ou no grupo lá da turma de vocês para a gente dialogar um pouco. Voltando aqui para a atividade, na última questão, vocês terão a produção de um texto. Bom, para a produção desse texto, eu peço que vocês respondam com muita atenção à questão anterior, a terceira questão, que vai falar sobre a natureza e a cultura. A partir dos dois textos presentes na terceira questão, vocês vão construir esse texto aqui na quarta questão dessa atividade. A cultura permite ao homem superar sua natureza? Deixo essa pergunta para vocês. Vocês irão fazer um pequeno texto, não precisa se estender tanto no texto, mas vocês farão esse texto, certo? Sobre essa pequena pergunta e vão também me enviar esse texto pelo WhatsApp. E aí eu posso fazer a correção desse texto e depois a gente pode conversar ainda mais sobre esse texto nas próximas aulas, nos nossos vídeos e também pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que fiquem bem. Até a próxima aula.